Começar. Então, gente, vamos começar aqui a penúltima aula do curso sobre educação audiovisual, o módulo de documentário, com a professora Maria Ciavata e o Paulo Lara. Paulo Lara, que vão falar sobre o processo do curta deles de Rio dos Trabalhadores. É um trabalho de documentário como fonte de pesquisa. Então, essa relação do documentário com a educação, a gente trouxe alguns cineastas falando nisso, e hoje a gente vai falar como documentário como fonte de pesquisa. Então, aproveitem aí que também tem um trabalho com fotografia. Vocês perguntaram a gente como que seria um documentário de fotografia. Então, passo a palavra para vocês. Bom, o que eu posso dizer assim é uma boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Uma boa tarde. Eu agradeço o convite, porque esse é um trabalho feito há muitos anos, mas um trabalho sempre muito querido, um trabalho muito aceito na Faculdade de Educação e particularmente pelos professores que trabalham na área de trabalho e educação, na história de trabalho e educação, na crítica e economia política, porque ele desvela com imagens a situação dos trabalhadores num contexto de sociedade, no contexto do Rio de Janeiro, no início dos anos 1900. Quer dizer, na verdade, a pesquisa vai de 1900 a 1930, mas muitas dessas imagens são dos primeiros anos, antes dos anos 10 até depois anos 10 e anos 20 principalmente, terminando então em 2030, quando começa o governo Vargas. Mas eu, na verdade, sou responsável pela pesquisa desse documentário, porque era o meu projeto de tese, O Mundo do Trabalho e Imagens. Depois eu vou mostrar um pouco a capa do livro que deu origem a isso. Agora, o vídeo ele foi feito basicamente pelo Paulo Castiglione Lara, que aceitou nosso convite para estar aqui hoje conosco. O Paulo, ele foi ser meu bolsista de, olha que luxo, de iniciação científica, mas ele estava no penúltimo, no último ano de comunicação. Ele já era um cineasta. Então, quando eu terminei a pesquisa e que eu queria publicar como livro, eu tive uma certa dificuldade, era muita fotografia, eu tinha muitas exigências, queria que as fotografias ficassem página inteira. E aí o Paulo disse assim para mim: por que que a gente não faz um vídeo? Eu disse: você sabe? Sei. Então vamos fazer. Então, aí é que começou, quer dizer, nós passamos um ano, né, Paulo? Um ano discutindo um roteiro. De uma maneira, o Paulo já tinha conhecimento de roteiro porque ele fazia comunicação, mas eu nunca tinha feito roteiro. Eu tinha uma pesquisa com aquilo que eu achava que era importante participar. Nós chegamos a um acordo sobre aquilo, um consenso, mas naturalmente o Paulo foi escolher as imagens que ele tinha ajudado a pesquisar em arquivos públicos e privados do Rio de Janeiro, justamente com a Cláudia Sanz, que atualmente é professora da UNB, e justamente também com o Hugo Beluco, que também é professor universitário, mas eu, a última vez que encontrei com o Hugo, estava acabando o doutorado dele. Eu não sei em que universidade ele está trabalhando, mas uma pessoa assim muito querida. Também participou um pouco da pesquisa no seu início a professora Rebeca Gontijo, que agora é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, a minha ideia bom, Paulo Castiglione, hoje eu gostaria, Paulo, que você tomasse a palavra e apresentasse um pouquinho, porque você hoje é um profissional da Fundação da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, porque eu acho que o público aqui presente, como sou dessas universidades que participam do grupo Tese, a UF, o ERJ e Fiocruz, acredito que a maioria das pessoas sabe que eu trabalho na Universidade Federal Fluminense, sou formada em filosofia, tenho doutorado e mestrado em educação pelo IESAI, doutorado pela PUC do Rio de Janeiro, que trabalho com trabalho e educação, particularmente história, trabalho e educação e a fotografia como fonte histórica. É sobre isso que eu tenho escrito nesses últimos 20 a 30 anos. Paulo, por favor, tome a palavra um pouco e se faça conhecer aí. E mais uma vez, minhas boas-vindas e ter aceito o convite para estar aqui. Bom, boa tarde para todo mundo. Professora Maria Ciavata, é um prazer
te rever aqui. Fiquei muito feliz com o convite, com o Gregório, com essa proposta de trabalho tão interessante do Politécnico e de todo esse grupo né, que está. Acho que essa intermediação, né, entre imagem e trabalho, imagem e mundo social, né, e sempre a questão trabalho e educação é super importante. Eu atualmente há 11 anos eu trabalho num setor aqui da Fiocruz que chama Vídeo Saúde Distribuidora, fica aqui no prédio da Expansão, no campus Maré da Fiocruz. E é ligada ao ICICT, que é o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica. A Vida Saúde é um setor que produz audiovisual e tem um acervo grande, a gente tem muita afinidade aí com o Gregório, com o NUTED, com o audiovisual aí do Politécnico também, com os outros setores da Fiocruz, né, que trabalham com comunicação audiovisual. E a gente tem um acervo de vídeos e estratégias de distribuição e alguma produção audiovisual. Eu entrei aqui em 2012, eu sou formado em comunicação, como a Maria disse, eu fiz cinema na UF e tive a grata experiência de trabalhar como bolsista do NEDAT, né, que é o Núcleo de Estudos, Documentação e Dados em Trabalho e Educação. Acho que é esse o nome, né, Maria? Certinho. E aí a gente teve essa oportunidade de fazer o vídeo que a gente vai, né? E claro, toda a pesquisa, todo o trabalho de pesquisa da professora Maria Ciavato. Enfim, aí rapidamente eu na verdade tinha cursado Ciências Sociais e fiz Ciências Sociais com experiências de pesquisa com imagem. Então, eu estava começando a fotografar, estava fazendo Ciências Sociais no IFIX, na UFRJ, e aí me aproximei desse campo, né, híbrido um pouco de pesquisa com imagem, cheguei a fazer uma especialização na Universidade Cândido Mendes, se chamava o uso da fotografia em pesquisa social. E aí, trabalhando nesse campo, eu acabei, já estava, enfim, num campo meio híbrido, assim, como fotógrafo, como pesquisador, como bolsista, a gente vai se virando, né, com o que é possível, e aí acabei entrando para fazer cinema na UF, fiquei um tempão, na verdade, Maria, eu fiquei de 1995 até 2009, aí que eu consegui me formar na UF no cinema. Mas aí, em 2001, 2002, a gente teve essa experiência de fazer o vídeo, e, enfim, foi uma honra para mim, muito feliz em fazer esse trabalho, e para mim tem todo sentido, né, a gente ligar a imagem, o audiovisual com outros campos da vida social, né, enfim, é esse tema que a gente vai conversar aqui. Atualmente eu estou fazendo doutorado aqui no programa de pós-graduação em Informação, Comunicação e Saúde, que é o PPGIX, aqui do ICICT. E fiz um mestrado em Cultura e Territorialidades lá na UF, em 2018. Bom, acho que é isso, Maria. Certo? Bom, muito obrigada, então, Paulo. E eu tinha esquecido que você tinha feito ciências sociais, por isso que o vídeo tem um chamado político, um chamado importante, né? Eu acho que é uma das razões do sucesso também desse vídeo. Mas então, começando um pouco o que eu tenho a dizer sobre isso, é o seguinte, que o meu primeiro contato, eu não sou especialista em documentário, né? O documentário eu estou ligado a esse vídeo por esse lance de sorte dessa bela parceria que nós fizemos naquele momento em que nós, da pesquisa, passamos então para o documentário. Mas o meu trabalho maior, a minha ligação maior é com a fotografia, né? Como é que nós fizemos? Desde o início, nós começamos a selecionar as imagens que se aproximassem do tema, que era o mundo do trabalho. E isso através dessa pesquisa histórica, então, em arquivos públicos e privados. Quando eu falo isso, digo Arquivo Geral da Cidade, Arquivo Nacional, Museu Histórico Nacional, o Museu da Companhia Telefônica, que atualmente é Oi, o Museu Centro Cultural da Light, que atualmente é uma outra empresa também que nos distribui energia, etc., etc. Nas 3 primeiras décadas do século passado, como eu já disse a vocês.
Eu pediria para o Gregório fazer a apresentação, que eu estava até esquecendo dela, Gregório, por favor, porque ela vai um pouco dar uma visão de como é que eu vou seguir a minha apresentação. Por favor. Maria, só uma observação, tem também o AMORG, né, Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, do IFIX, Ah, exato, e importante. e o Edgar Lorenhoff também, né? Isso, ótimo, bem lembrado. O Amorge foi um ponto importante da nossa pesquisa, né? Então, essa é a primeira apresentação, o título, nós dois aqui. Pode passar, Gregório, o dois, por favor. Gregório, você fica bem atento. Eu digo aqui para as pessoas que não possam ter tomado conhecimento de tudo. Então, esta apresentação tem por base o Mundo Trabalha em Imagens, a fotografia como fonte histórica, Rio de Janeiro, 1930, e o vídeo Rio dos Trabalhadores. Eu vou apresentar aqui para vocês. Gregório, vai passando, por favor. 3. Essa é a capa do livro, que tem uma das fotos do arquivo que nós pesquisamos no Arquivo Geral da Cidade. Depois tem o slide número 4, que é a capa do Rio dos Trabalhadores, é uma imagem do canal do Mangue. É uma imagem muito bonita, porque ela é um exemplo da perspectiva renascentista, chamada perspectiva geométrica, que corre para o horizonte, para uma linha, supostamente uma linha imaginária, num horizonte infinito, e é uma foto estética muito bonita e de um tempo também que o trabalho certamente era um pouco diferente. A seguinte, por favor, é a foto do Malta. Malta é o grande, vamos dizer, fotógrafo historiador para nós, porque o Malta ele se preocupava não apenas em fotografar, mas todas as fotos dele são identificadas. Então, isso é que nos permitiu usar amplamente todos os acervos todos os acervos, eu digo assim, porque a pesquisa dele vai de 1904 até 37. Ele, depois entrou uma filha, entrou um filho, mas as fotos dele estavam todas identificadas, numeradas, datadas, salvo raríssimas exceções. Então, é uma homenagem ao Malta, porque devemos a ele a possibilidade de ter feito esse vídeo. Seguinte, por favor. Começando um pouco sobre a fotografia como fonte de pesquisa social, a fotografia, ela ainda hoje ela é discutida entre os historiadores se ela é ou não é um documento para a história. Pelas coisas que eu tenho lido, a maioria já está de acordo que realmente a fotografia é uma fonte histórica, mas é uma fonte histórica com algumas delicadezas. Primeiro, porque ela é sempre estética, ela estetiza a realidade. Depois, porque ela é ambígua. Ela tem características que fazem com que é necessário interpretar. Ela recria a realidade, mas recria sob o olhar do fotógrafo e sob um aparato técnico, que é a câmera fotográfica. Qualquer que seja ela, mesmo que seja de um celular, como atualmente a maioria das fotografias que nós temos acesso. Então, essa ambiguidade que a fotografia registra, ela é um problema para a história. Então, eu vou um pouco discutindo como que a gente vai tentando atender aos protocolos da história, da historiografia, mas, ao mesmo tempo, poder utilizar a fotografia como fonte histórica, porque ela talvez seja o documento, talvez, acho que certamente, o documento mais disponível atualmente para todos. Outra questão que diz respeito exatamente a essa ambiguidade é a problematização da verdade histórica através da fotografia, que passa pelo problema do olhar, portanto, do fotógrafo e de quem recebe a fotografia, de quem publica, de quem recebe depois, e pela questão da interpretação também. No texto, eu amplio um pouco essa questão da verdade histórica, citando a Virgínia Fontes. A professora Virgínia Fontes, professora da UF, da pós-graduação em História, ela problematiza muito bem essa questão da verdade, dizendo que a verdade ela tem uma tradição
de ser aquilo que é de acordo com a realidade, aquilo que retrata a realidade. É uma versão ainda que é uma herança do positivismo, é uma herança do positivismo que se apropriou da invenção da fotografia, achando que diferente da pintura, que o pintor fazia o desenho, recriava a sua forma e gerou diferentes estilos, a fotografia não, a fotografia seria a reprodução exata daquilo, da realidade que está sendo fotografada. Na verdade, a história veio a mostrar que as coisas não são tão simples assim. Então, Virgínia, ela questiona que, além dessa questão, há duas outras. Aquela que considera a verdade, aqueles que consideram a verdade de uma forma absoluta, que é a verdade da religião, é a verdade das crenças. Ou você acredita que Deus existe, ou você acredita que a verdade está nesse texto sagrado, ou você não está dentro dessa determinada verdade religiosa ou dessa determinada crença. E mais modernamente, digamos assim, já no final do século XX, começo deste século, nós temos a verdade como apenas um problema de interpretação. Então, cada um tem a sua verdade. Não há verdade, não há possível se ter certeza da verdade. Cada um tem a sua verdade. Ora, acreditar em uma verdade como absoluta ou em uma verdade relativa, nós não podemos ter ciência. Não se pode fazer história. Então, qual seria a solução? Diante de não se pode fazer ciência, não se pode fazer história, porque ou a verdade é relativa ou absoluta, aí a outra leitura que a Virginia Fuentes faz, e que é como historiadora, é que é uma aproximação. A verdade, ou aquilo que nós consideramos verdade, é uma aproximação da realidade a partir dos elementos, das informações que você tem e que você checa, você faz a crítica dos documentos, você checa de acordo com os protocolos da história. E você chega, então, a uma determinada verdade, até que alguém diga: olha, mas faltou falar com fulano, faltou usar isso, ou faltou ver tal documento. Nós sabemos que muitas questões ainda hoje, elas têm acréscimos ou têm retificações. Então, toda verdade científica, como é o caso da história, ela se constrói através de aproximações sucessivas de acordo com os elementos, com os documentos de informação de pesquisa que nós temos. Próximo, por favor. Bem, dando uma ideia dos pontos que eu vou tentar abordar. Já o documentário como fonte de pesquisa, a fotografia como fonte histórica, memória e história, o mundo do trabalho e os trabalhadores, a modernização do Rio de Janeiro, a reforma Pereira Passos, a modernização do Rio de Janeiro e a reforma Pereira Passos, porque foi o prefeito Pereira Passos, que era discípulo do Haussmann, o prefeito francês que reformou Paris, e então Pereira Passos quis reformar o Rio de Janeiro para ficar tão bonito e moderno como Paris, sem, naturalmente, considerar a população que nós tínhamos aqui e as condições sociais e econômicas, políticas deste país, que tinha escravidão até alguns anos antes dessa dita modernização do Pereira Passos. Por último, a comemoração do centenário da independência, o arrasamento do Morro do Castelo, isso, Rio de Janeiro, e as minhas considerações finais. O próximo, por favor. O documentário como fonte de pesquisa. O vínculo entre o documentário e o mundo, o vínculo entre o documentário e o mundo histórico é forte e profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à história oral. Eu até incluí no primeiro slide que acabei não lendo, a seguinte frase do próprio Bibi Nichols. Bibi Nichols, ele é um documentarista e eu fiquei muito impressionada com o trabalho que eu vi dele em São Paulo e utilizei, depois fui atrás de comprar o livro dele, estudar um pouco o trabalho dele. Ele diz: o vídeo entre o documentário e o mundo histórico é forte e profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à história social. Quer dizer, o documentário, portanto, ele é um instrumento importante de memória e de história, né? E
se pauta pela história oral, basicamente, mas pela fotografia também, como nós vamos ver, e por alguns documentos também. A base deste vídeo, como já dissemos, são as fotografias de trabalho e de trabalhadores em arquivos públicos e arquivos privados do Rio de Janeiro. Já falei um pouco sobre verdade, passar um pouquinho adiante. Eu gostaria de citar aqui também que a distinção que a gente deve fazer entre a verdade histórica e a consciência que nós temos dessa verdade, né? Então, aqui eu citaria a ideologia alemã, onde Marx vai ser muito claro, não é dizendo aqui, não é a consciência que gera a realidade, mas a realidade é que gera uma consciência no ser humano. Bom, para um vídeo, é necessário que a gente pense no exercício da pesquisa histórica, mas, particularmente para o vídeo, vai envolver o roteiro, vai envolver a edição, vai envolver a sonorização, porque vai pôr as imagens fotográficas em movimento. Quer dizer, o vídeo, na verdade, é uma conquista moderna de muito interesse e de um alcance social muito grande. Naturalmente, ele coloca, como já disse, em cena o conceito de verdade, a relação da verdade com a ciência. A relação da verdade com a ciência é brutal, né? Nós vivemos isso durante a pandemia, foi uma disputa de narrativas, e aí tomando a narrativa não apenas como um relato histórico, mas como uma construção onde as pessoas dizem aquilo que lhes interessa. Nós vimos, então, uma disputa de narrativas entre a verdade que era produto da ciência, da pesquisa experimental, da pesquisa que é submetida aos pares, mas o seu envolvimento com a política, por necessariamente os vídeos também têm envolvimento com a política e com a cultura. Haja visto os mitos, as crenças, as religiões, os dogmas, como nós já falamos agora anteriormente. Por favor, a próxima. Eu vou tomar aqui as palavras do Pierre Vilar. Pierre Vilar, um historiador francês, que tem um trabalho muito interessante e um livro que é sobre pensar historicamente. O que ele diz nos dá uma responsabilidade em relação aos documentários. Ele diz que pensar historicamente, então, pensar historicamente, tanto quanto produzindo um texto de história, como produzindo um relato oral, como produzindo um vídeo documentário, é uma reflexão histórica sobre os textos. Que textos? Textos escritos e textos orais ou textos iconográficos, como são as fotografias. Mas não apenas, ele diz, ela implica também a reflexão que é sugerida pelos acontecimentos da atualidade. Neste ponto, Pierre Vilar, indiretamente, está dando um aval à história do presente. É uma outra discussão grande, bonita sobre a história do presente, né? Porque o presente em si, ele é um momento do tempo, eu não sei, infinitesimal, acho que nem dá conta do que é o presente que a gente vive, que a gente alarga de acordo com os acontecimentos que a gente está vivendo, e a gente acha que são atuais, né? Mas que tem um tempo diferenciado, um tempo que se estende, mas é um tempo que vem ligado à questão do passado. E ele não vai recuperar o passado quanto tal. Ele vai apenas permitir que a gente caminhe em direção aos novos acontecimentos, ao futuro. Quer dizer, é um tempo que, de alguma maneira, permite projetar o futuro. Bom, mas aí voltando à história do presente, que essa é a discussão básica em relação à história do presente, e o Pierre Vilar, ele fala da importância de quando você faz um vídeo de uma reflexão histórica, você tenha também por base os acontecimentos da atualidade. Bom, e além disso, ele diz assim, é necessário que a gente busque as numerosas obras, que é necessário que a gente estude o tema, que foi um pouco o que nós fizemos. Quer dizer, nós tivemos que ir não só a livros, mas a outros textos, procurar outros documentos. Paulo deve lembrar que a nossa busca foi muito grande, não apenas da fotografia, mas que fotografias eram aquelas, além de que quem fez, a maioria era do Malta, mas outras não eram. Mas por que foi feita, em que condições foi feita, que acervo é esse, por que foi guardado assim?
e assim por diante. Então, são 3 aspectos importantes para se fazer um bom documentário. A próxima, por favor. O documentário como uma tecnologia própria da modernidade, séculos 20 e 21, ele compartilha do mundo, então, repetindo certas coisas, né? Compartilha do mundo da história, da linguagem, da narrativa, narrativa histórica, da comunicação. Diria que, do ponto de vista do meu referencial, que é o materialismo histórico, e que são categorias que são dadas aqui pelo Pierre Vilar, elas dão história, ele dá as categorias de história, naturalmente espaço-tempo, um documentário sempre documenta, isso é, registra, informa sobre onde ocorreu isso e quando que isso ocorreu. Mas também implica o conceito de totalidade, que é um conceito que nem todos entendem, porque parece que totalidade é tudo, mas não, todas as coisas, mas não. Totalidade, dentro do materialismo histórico, é o conjunto de relações que se estabelece em torno de todo e qualquer acontecimento, de todo e qualquer objeto, de todo e qualquer fenômeno. Basta pensar em algum de nós que estamos aqui como fotografias, nós não somos apenas essa imagem. Nós somos pessoas com toda uma história de vida e várias totalidades de profissão, de vida familiar, de local de origem, de relações, etc, etc. Pierre Vilar também diz que é necessário ver qual é a estrutura. Que estrutura? A estrutura socioeconômica política, onde o seu objeto se situa, o quadro mais amplo da sociedade onde você vive. E as conjunturas, que são as conjunturas? São esses tempos médios do Brodel, que são os breves tempos de políticos, geralmente políticos. Ou uma pandemia, por exemplo, foi uma conjuntura difícil na história do Brasil e de outros povos, né? Porque ela alcançou todo o planeta. Mas foi uma conjuntura de saúde gravíssima. Mas a conjuntura do governo Vargas, a conjuntura do governo do ministro Capanema, a conjuntura do Bichek e assim por diante. Bom, o capitalismo. O capitalismo tem a ver com relação, com estrutura e com conjuntura, que é a estrutura de produção da vida em que nós estamos imersos. Quer dizer, o capitalismo ou o sistema capital, por excelência, ele se produz e se reproduz a partir da reprodução, da produção e reprodução, a partir da exploração do trabalho do trabalhador. Então, isso é uma categoria que o próprio capitalismo não quer ouvir falar, porque é como revelar que o rei está nu. Você revelar tudo que o capital, os empresários, o mercado de capitais, tudo que geram na sociedade, a desigualdade que se gera, a apropriação de uns e não de outros, etc, etc. E, naturalmente, as classes sociais que se formam. As classes sociais, eu faço referência aí aos recursos sociais e econômicos, políticos, educacionais, de arte, do que é possível aprender nesse mundo de hoje. Então, são categorias importantes que Paulo, como cientista social já na época, e eu também já tinha o meu doutorado com um foco social muito grande em educação, mas com um foco social muito grande, nós procuramos contemplar nesse vídeo. Não vamos descer em detalhes no vídeo, mas é importante que vocês que estão estudando, querendo fazer vídeo, tentem ver o vídeo do Rio dos Trabalhadores, tendo em vista essas categorias que estão implícitas, não estão faladas, mas estão implícitas na maneira de apresentar os acontecimentos. O próximo, por favor. Bom, o documentarista. Definir o tema ou questão, procurar os documentos e lugares, foi o que nós fizemos. Encontrar as pessoas que se disponham a dar informações, dispostas a expor o que sabem. Na verdade, na época, nós tínhamos poucas pessoas a quem podíamos recorrer. Mas, por exemplo, eu encontrei a filha do Malta, a Malteia Malta. Eu pude ter uma entrevista com ela, porque eu estava querendo usar as fotos do arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, que na época ainda estava como ela era curadora desse arquivo, na época. Bom, além disso, para confrontar a leitura ou interpretação dos fatos registrados,
O documentarista tem que ser uma pessoa por excelência que não vai a uma fonte só e acha que toda a verdade está dita. Ele corre o risco de só ficar nas opiniões. Ele deve confrontar aquilo que ele ouve, procurar outros meios, outras pessoas, outros documentos, enfim, usar os protocolos da pesquisa histórica. Ainda é importante falar um pouco sobre a objetividade do fato documentado, porque ela depende dos referentes externos, ela depende dos meios que você dispõe para fazer. Você pode querer fazer uma pesquisa maravilhosa, mas você não tem documentos, você não tem informações. Mas depende também da subjetividade de quem compõe a narrativa, da subjetividade do documentarista e depois da subjetividade de quem interpreta aquele documentário, que vai dizer, não, concordo, discordo por isso ou por aquilo, etc, etc. Bom, enfim, o documentarista, ele tem pontos de vista, ele recorta a realidade, ele destaca alguns aspectos de uma infinidade de outros fatos e informações. Aí é que entra a arte. É como que você consegue destacar no seu vídeo os aspectos mais cruciais da questão que você está analisando. A próxima, por favor. Essa foto é do centro da cidade. Essa foto, não sei se dá para vocês perceberem, eu vou assinalar aqui, ela tem umas linhas na parte branca de baixo. Essas linhas que nós costumamos, o Paulo deve lembrar, como nós costumamos a encontrar essas linhas, o que significavam essas linhas. Até descobri num documento da prefeitura que eram linhas que o fotógrafo fazia nas fotografias para poder depois negociar a demolição desta casa, porque ela estava dentro do perímetro que a prefeitura ia demolir para modernizar a cidade. Então, são umas linhas muito frágeis. Nós utilizamos aí a questão, a teoria dos sinais do Ginsburg para poder chegar a isso aí. A próxima, essa fotografia, ela é muito comovente. Ela está na capa do nosso livro. Mas se vocês podem ver, essa fotografia é do início do século passado, 1900 e pouco. Vejam só, vocês veem crianças muito pequenas, de uma indústria têxtil em Pau Grande, na periferia do Rio. São muitas crianças pequenas, são mulheres, crianças, e naturalmente tem alguns homens nas laterais que deviam ser os chefes, naturalmente, da sessão. É uma sessão de trabalho, vamos dizer, é uma arquibancada em que as pessoas foram dispostas, crianças, mulheres e homens, jovens, uns mais velhos, outros mais jovens, mas para que vocês tenham ideia como era a desregulamentação das relações de trabalho. Não havia regulamentação das relações de trabalho. Crianças muito pequeninas, como as que vocês estão vendo nas fotografias, que estão no vídeo, poderiam ser levadas para trabalhar nas fábricas. A outra, por favor. Isso ainda é comum. Lamentavelmente, no Rio de Janeiro, ainda há essas carrocinhas. Diante da rua da minha casa passam trabalhadores empurrando carrocinhas como essa. São trabalhadores numa rua do centro da cidade, mas no arquivo nós conseguimos encontrar essas fotografias para o nosso trabalho. A próxima. Essa é uma fotografia enigmática. Essa fotografia, ela nos levou a procurar quais os processos sociais, quais as mediações que constituem esse objeto representado. Na verdade, isso é o perfil de um trilho de bonde. E nós, só na Light, é que nós viemos a descobrir um documento que mostra que essas linhas brancas que vocês devem estar vendo, o trilho está em perfil e tem uns traços brancos. Essas linhas brancas eram aquelas que no Rio de Janeiro a filial, a Light, marcava como desgaste dos trilhos e mandava para a matriz no Canadá. Então, uma fotografia pode ter elementos absolutamente desconhecidos na representação. Para mim, é uma fotografia estética muito bonita, essa mão em cima, esse jogo de cores, de cinza que ela tem, e ela revela algo que está escrito de uma maneira muito menos interessante num documento escrito, só dizer que isso daí eram sinais para identificar que o material estava sendo desgastado nos trilhos, nesses pontos que estão pintados de branco.
Pode passar a próxima, por favor? Bom, esta foto, então, essa foto é espetacular. Paulo deve lembrar bem dela. Ela é muito enigmática. Esta foto nós nunca descobrimos exatamente o que era. Nós só sabemos que são trabalhadores imersos entre pedras que eles estavam quebrando nas obras de reforma da cidade do Rio de Janeiro. Mas tem uma bengala, que certamente esse tipo de bengala não era de uso dos trabalhadores. A bengala, nessa época, no início do século passado, era sinal de aristocracia, de classe social elevada, de bem-estar, de pessoas que não estariam no meio das pedras. A única coisa que nós pudemos fazer é realmente dar uma interpretação, dizendo que certamente neste local teria estado ou estava na frente ou uma autoridade ou um chefe, alguém que colocou a sua bengala e o fotógrafo habilmente fez essa fotografia espetacular. Ela é uma fotografia que simboliza as classes sociais, através do trabalho dos trabalhadores e de um símbolo de bem-estar e de riqueza, que é a bengala. Pode passar? Bom, eu pus aqui assim alguns comentários, porque vocês vão dizer, não, mas isso é fotografia do século passado, tem mais de 100 anos. Bom, mas isso tudo é válido para hoje também, só que hoje nós estamos num tempo de influencers, de Facebook, de Instagram, de metaverso, de mídias sofisticadas, de fake news, de fama e enriquecimento, de marketing de objetos, de pessoas que vendem o seu visual, a sua forma de ser, as suas palavras, mas também isso coloca problemas éticos e políticos, vocês sabem disso. Todas essas imagens, fake news ou não fake news, todas essas imagens, todas essas mensagens nas mídias, sejam fake news ou sejam realmente verdadeiras, elas colocam problemas éticos e políticos de quem você fala, o que você fala. E os cancelamentos e ameaças veladas ou abertas aos youtubers ou com milhares de seguidores também levanta questões éticas. Mas isso faz parte da grande imprensa, das suas fotoreportagens, e eu achei importante trazer isso para que vocês façam que as fotografias de celulares, que a maioria de nós utilizamos atualmente, deixamos os equipamentos, as máquinas fotográficas, as câmeras, e estamos utilizando a fotografia, que são mais práticas, mas as fotografias dos celulares, colocam os mesmos problemas. Só que elas são cada vez mais descartáveis. Descartáveis porque elas podem ser produzidas quase que infinitamente. Bom, eu estou achando que nós estou chegando aos 30 minutos, mas ainda tem muitas imagens aqui. Me deem um tempinho mais, eu vou procurar não me estender. Bem, essa é a modernização do Rio de Janeiro, Reforma Pereira Passos. O José Mudo Carvalho disse assim: a castração na República que não era cidade e não tinha cidadãos. Por quê? Porque a República foi proclamada pelo alto, foi um golpe militar, o primeiro golpe militar da República, e essa daqui é uma foto posada, que era uma foto da Companhia Telefônica, estava no Museu do Telefone, uma foto posada de emendadores de cabo. Então, outros trabalhadores que nós localizamos na pesquisa. A seguinte, esta é também da Telefônica, da Companhia Telefônica, mas é uma foto muito bonita, o tempo que a fotografia era analógica. Analógica é que as telefonistas tinham que pôr esses pinos em certos buraquinhos dessa tela toda perfurada para fazer as ligações. Mas é uma foto estética muito linda, com as supervisoras naturalmente tomando conta, todas mulheres muito elegantes, muito bonitas, e uma foto em perspectiva. Eu acho uma foto maravilhosa, mas outras trabalhadoras, mulheres muito adiantadas já na época, porque na época as mulheres para ir trabalhar aí eram os pais ou os maridos que levavam, porque elas dormiam no emprego, que era uma coisa fora da rotina de toda e qualquer mulher. Essa foto é lá aproximadamente dos anos 20, naquele momento. Vocês podem ver pelas roupas, dá para reconhecer os anos 20. A seguinte, da modernização, foto de modernização, a instalação de bondes elétricos, porque antes a tração era a tração animal que fazia
a locomoção das pessoas. Então, a modernização implicou também a colocação de trilhos de bondes e a implantação dos bondes do centro da cidade para os bairros. A próxima. Bem, esse é a imagem mais forte, vamos dizer, da modernização, é a atual Rio Branco, no tempo que ela se chamava Avenida Central. O presidente Rodrigues Alves anunciaram o saneamento da cidade, que era um projeto, porque o Rio civilizava-se, estava na ordem de todos os debates, que o Rio tinha que civilizar, tinha que ser um país adiantado, um país avançado, e para isso também tinha que abrir o centro da cidade. E eles vão arrasar o Morro do Castelo, e esta é uma foto da Avenida Central, bem do iniciozinho do século passado. Bem, aqui eu vou passar para outra questão. Isso não ocorria só na vida social, isso ocorria também na educação. Esta é uma foto do Colégio João Alfredo. É uma foto de marcenaria, de os meninos aprendendo o trabalho manual. Por que essa foto foi posta? Porque era uma instituição educativa, mas é uma instituição educativa que dava continuidade a 4 séculos de escravidão. Não pela escravidão, mas pelo desvalor ao trabalho manual. Desvalor ao trabalho manual, a rejeição ao trabalho manual. As elites da época não trabalhavam. Os donos de escravos não pegavam água para si mesmos. Não pegavam, não faziam nada, não lavavam, não passavam, não cuidavam, não limpavam, não faziam nada. Tudo os escravos faziam. E essa cultura de não fazer trabalho manual, ela é transferida à educação. De que forma? Só ensinando os meninos, esses eram meninos pobres que estavam mais ou menos abrigados nessa instituição, só ensinando os trabalhos manuais da época, marcenaria, tornearia, mecânica, mas, enfim, todas as atividades manuais. Há livros que relatam isso muito em detalhes. Bom, mas eu gostaria de dizer apenas em favor dos escravos dos séculos anteriores, que eles se submeteram, mas não submeteram sem resistência. E essas resistências que estão vindo a lume atualmente e que são fonte de disputa política e de avanço político no nosso país. A seguinte, mais uma foto do Rio de Janeiro, trabalhadores, mas aqui Luiz Edmundo era um jornalista muito reacionário, muito, mas cruel. E ele tinha frases terríveis contra os trabalhadores. E ele, então, essa frase aí, Passos vence a rotina, declara guerra aos bacalhoeiros da Rua do Mercado, que é a rua onde estão eles, aos tamanqueiros do Beco do Fisco e outros autores do atraso nacional, como se os autores do atraso nacional não fossem as classes que estavam no poder que mantinham a população nessa situação. A próxima. Bem, essa aqui passamos então para o item 4, a comemoração do centenário da independência, 22, arrasamento do Morro do Castelo. Como é que eles começaram a arrasar o castelo? Começaram a arrasar o castelo através de carrocinhas. Isso é bem do início, isso não é de 22, não. 22 vou chegar na próxima foto. Essa foto é do início, mais lá dos anos depois depois que veio o Pereira Passos, naquele momento do Pereira Passos, primeiros anos, primeira década do século passado. Agora, passe a seguinte, por favor. Em 22 ainda não tinham acabado de demolir todo o Morro do Castelo. Então, o que eles fizeram? Isso daí é a tecnologia importada dos Estados Unidos, que é uma tecnologia de exploração de ouro, de garimpo de ouro, que é através de jatos d'água. Assim, estabelecendo, não sei se dá para vocês perceberem, que tem uns fios de um trenzinho que tinha aí, que levava a terra embora, eles tiraram todo o Morro do Castelo, que eu vou mostrar logo mais para quem ainda não viu, e que deve ver o vídeo, que no vídeo vai ter mais clareza sobre esses fatos dramáticos da história violada da cidade do Rio de Janeiro. Pode passar? Bem, aqui está. Olha aí uma bengala aí, tá vendo? Uma, duas, três ou quatro bengalas aí, né? E o Pereira Passos, é um que está na frente, em pé, com uma borboleta, um chapéu, é o mais alto de todos. Esse é o Pereira Passos e o seu grupo da prefeitura. Aí apenas para que tenham uma ideia de quem eram as elites naquele momento, na sua maneira de se apresentar. Pode passar? Bom, isso é o Morro do Castelo.
Quem é do Rio de Janeiro, já esteve no Rio de Janeiro, sabe o que é a Avenida Antônio Carlos, o Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Secretaria de Educação, está naquela área, o Museu Nacional do lado de cá, o Museu Nacional, desculpem, a Escola de Belas Artes, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional. Tudo isso foi feito arrasando esse morro. Só que esse morro não era um morro qualquer, era um morro da fundação da cidade. Era um morro em que morava a população pobre, a população tocava o tambor, a população negra. Era o Morro dos Trabalhadores. Era o morro onde havia a primeira igreja da cidade, o mosteiro. Enfim, é uma coisa dramática. Como é que esse morro foi demolido? Como que foi possível no centro da cidade demolir tudo isso? Foi o que o Pereira Passos e depois o prefeito seguinte, fez com esse morro. Eu pus aqui alguns textos para vocês terem, para dizer com mais clareza o que estava aí neste morro. Seguinte, esse é um pedacinho do Morro do Castelo. Olha como era dentro do Morro do Castelo. População pobre. Aquela rua daquela calçada, daquelas pedras redondas, né? E aí existe hoje um pedacinho dessas ladeiras que está ao lado do Museu da Imagem do Som, atrás da Santa Casa, ao lado do Museu da Imagem do Som, tem uns 100 metros que sobraram, que não foram demolidos, que deveria ter posto em alguma coisa de vidro para que ninguém mexa, ninguém estrague, porque é o que restou deste morro. Pode passar? Bem, aqui eu vou falar brevemente sobre o Bom Trabalho, porque já falei muito sobre os trabalhadores. Esta é uma outra foto dramática da Votorantim, em São Paulo. E aí eu faço uma distinção do trabalho na sua forma ontológica, que é uma ideia de Lukács, que é o trabalho que nós fazemos para viver, para cuidar de si, para cuidar das pessoas, cuidar da casa, e as formas de venda, de compra e venda da força de trabalho, que são as formas históricas, penosas, alienantes, desintegradoras. Aí há muitas crianças trabalhando, há trabalhadores em massa, ganhavam mal, não tinham regulamentação nenhuma das relações de trabalho, saindo da fábrica Votorantim, em São Paulo. Passe a seguinte. Rio de Janeiro, trabalhadores em massa, fazendo recuperação de uma rua que estava sendo reformada, trabalhadores em quantidade. Aí vocês terem uma ideia, porque pagavam pouco, tinham muitos trabalhadores, pouco emprego e nenhuma regulamentação, então era fácil ter muitos trabalhadores. As classes estão presentes. Esta foto é um confronto de classes, veja só, com aquela outra foto, confronto de classe com aquela outra foto. Por quê? Isto é foto de chefes de seção. Você vê que tem um que está com bengala também. Dois, não, um parece que é guarda-chuva do lado esquerdo e do lado direito parece bengala. Esses eram chefes. Eles estão numa fotografia, eles não estão em escadas, como estão aqueles pequenos trabalhadores que eu mostrei da capa do livro. Eles estão colocados, eles estão sentados em cadeiras, eles estão de paletó, de gravata, já são pessoas numa outra escala social. Passe o seguinte. Mas pegando o primeiro sentido de trabalho, isto é uma banda, o Tuna, que é o nome dela, da fábrica Cruzeiro, e os trabalhadores tinham uma orquestra, uma pequena orquestra, vamos dizer, um conjunto, uma banda, talvez a gente pudesse dizer hoje pelo número de instrumentos. Mas isso aí para chamar a atenção de vocês, que nós, seres humanos, não apenas vendemos nossa força de trabalho, nós temos aspirações, nós temos outros interesses, nós podemos fazer artes. Então, essa é um exemplo dos trabalhadores de uma fábrica, mas que tinham espaço na própria vida para fazer uma banda de música, como vocês estão vendo, com vários instrumentos reconhecidos até hoje na música brasileira. Seguinte, esta é a fábrica onde esses trabalhadores trabalhavam
e onde também eles tinham essa banda. Essa fábrica é na periferia do Rio de Janeiro. Vocês podem ver ao fundo a torre de uma igreja. Do lado esquerdo, as diversas casas, as fábricas, os grandes edifícios no meio. Aí eles tinham escola, aí eles tinham igreja, e aí eles tinham disciplina. Eu estudei isso também lá em Paracambi, e eles tinham até 10 horas para todo mundo se recolher, porque no outro dia, 6 horas, tinha que trabalhar. As crianças não podiam ficar circulando, fazendo aquilo que queriam, não. Era uma disciplina rígida. Os trabalhadores recebiam amparo da empresa, mas eles tinham que ser disciplinados de acordo com aquilo que a empresa precisava do trabalho deles. Pode passar? Pronto, vamos ver o topo dessas classes sociais. Os empresários. Vejam o decor da foto dos empresários, diferente dos demais trabalhadores, mesmo dos chefes, que estão na frente de uma porta. Eles estão numa área, um muro com era, com plantas do lado, com plantas no fundo, todos devidamente engravatados. Naturalmente, o que está. Essa é do Malta a foto, dá para ver à esquerda, no cantinho embaixo, o registro da assinatura dele. Na frente, certamente, deve ser o mais importante desses empresários. São vários empresários, são vários diretores da fábrica Aliança. Pode passar? E, novamente, outros trabalhadores, trabalhadores do pano. Vejam só que interessante, eles também estão numa arquibancada, como aqueles primeiros trabalhadores pequeninos, aquelas criancinhas. Mas eles estão com todas essas peças de pano e os panos estendidos que eles trabalhavam. Significa também que os trabalhadores tiravam daí alguma satisfação daquilo que faziam, tiravam orgulho, é a interpretação nossa, hein, de nós que fizemos isso, que lemos assim essas fotografias, mas o orgulho de apresentar aquilo que eles faziam. Bom, para ir chegando ao final, eu vou mostrar aqui apenas a historiografia em trabalho e educação. É um livro que eu publiquei em 2019, mas onde há diversos autores. Para quem quiser estudar a história do trabalho dos trabalhadores, nesse livro tem vários autores, livros que nós estudamos, mostrando as relações de trabalho. E o outro, pode mostrar o outro? Aqui é um livro publicado este ano, em que os estudos foram estudos que têm a fotografia como fonte de pesquisa. Não documentário, mas fotografias de tese, dissertações, que utilizaram a fotografia como fonte de pesquisa. Vou passar agora para as considerações finais, que eu estou nos 45 minutos. Bem, o que nós fizemos, assim, em linhas muito gerais? Nós procuramos mostrar as fontes de um documentário, O Rio dos Trabalhadores, como fonte de pesquisa social, suas relações com a verdade, os acontecimentos, a subjetividade do documentarista e dos demais participantes, tanto os sujeitos sociais, não atores, sujeitos sociais, tanto aqueles que podem ter dado depoimentos para um documentário, como aqueles que interpretam. Depois eu passo a falar sobre a fotografia como representação. Ela é sempre representação. Assim como nós conhecemos a nossa realidade, ela é representada na nossa mente, a fotografia, vamos dizer, ela reproduz, uma forma de consciência, só que materializada numa forma material, papel, vidro, ou seja o que for. E os fatos reais. O Kossoi, que é um grande historiador e principalmente da fotografia, também ele é da área de comunicação na USP, ele chama atenção sobre a primeira e a segunda realidade. A primeira realidade são os fatos reais. A segunda realidade é a fotografia, que representa os fatos reais. Mas o que traz a fotografia? O que ela representa? Desculpe, o que ela permite pela representação? O resgate da memória das vivências, a rememoração, as lembranças, as expressões, os significados, a aproximação com a ficção e a imaginação. O Nichols e outros documentaristas falam muito sobre, um pouquinho só atrás, Gregório, só um instante, Gregório, volta. Falam muito sobre ficção e imaginação. Eu não entrei no artigo, eu entro um pouco nessa questão.
mas aqui seria demais, é muito detalhamento e não é um campo em que eu trabalho especialmente. Eu trabalho mesmo com documentário com o sentido histórico. Então, mas quem se interessa um pouco sobre os detalhes da ficção e da imaginação, porque veja só, quando a gente escolhe imagens, não é que a gente não use a imaginação, a gente usa. Usa porque você imagina, você pensa que aquela imagem ela representa tal coisa. A bengala representa a classe, mas aí você vai atrás para saber, você vai conferir fotografias da época, para saber se é isso mesmo, se realmente a bengala era fruto de uma posição de classe, né? Então, mas quem se interessa mais por isso pode estudar ou no meu texto ou outros textos que tem no livro que tratam mais em detalhe do documentário. Pode passar agora, Gregório, por favor, para encerrar. A história do trabalho, educação e dos trabalhadores, que nós escrevemos todos os dias, naquilo que nós pensamos, com o trabalho manual, intelectual, nas escolas, nas fotografias, nos documentários, na educação profissional e tecnológica. Tem uma vírgula a mais aí, gente, desculpe. Profissional, tira a vírgula, e tecnológica, em defesa das políticas democráticas, inclusivas, antirracistas, alimentando as lutas do presente para não apagar o futuro. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Deixa aqui. Muito obrigado. É muito bom, gente. Eu fico pensando, que aula incrível. Pode falar. Estou Lídia, quer falar? impactada. Tá Eu encantada? estou Pode encantada e falar, gente. impactada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Não consegui tirar o olho, tentando abarcar tudo. Muito bom. Muito obrigada, viu, Maria? Obrigada mesmo. Essa foi uma aula, assim, fenomenal. Obrigada. Maria, tá fechado. Tá fechado. Gregório, agora vamos dar a palavra ao Paulo, Isso. né? Para depois fazer o É isso que eu ia debate. falar. A primeira parte acabou. Agora vamos para a segunda parte. Vai ficar mais Nossa, impactado. gente, que prazer, Maria. Que bom te ouvir novamente. Realmente é uma aula e é interessante, né? Porque é, as várias camadas de tempo, né? E como a refletir sobre a imagem, refletir sobre a representação, como a gente, né, voltar para as mesmas imagens e pensar outras coisas, né? Enfim, a história de que a gente nunca é o mesmo, né? Que está sempre, enfim, conforme as referências que a gente tem numa certa circunstância, a gente vai, né, interpretando de outras formas. Enfim, muito bom ver toda as reflexões e os conceitos e a profundidade de tudo que você apresentou. Sobre a produção do vídeo, eu acho que é interessante a gente pensar que era início dos anos 2000, a gente estava começando a usar tecnologias digitais, mas de forma muito incipiente ainda, né? Incipiente se comparado com a atualidade, né? Mas é muito intrigante, né? Ver aquela imagem das telefonistas e pensar, né, a escala atual da telefonia e né, dessa transformação do analógico para o digital e como hoje todo o ambiente de trabalho e mesmo enfim, as casas, né, são altamente, né, qualquer ambiente de trabalho você tem computador, você tem que estar conectado à rede, tarará, e as próprias casas, né, tem que ter não, mas enfim, na maioria das classes sociais tem, e o celular agora como ele vira um objeto que, né, enfim, isso aí são outros assuntos aí para a gente conversar, mas porque a gente vai vendo, né, e vai pensando várias associações. Mas sobre o vídeo, que eu acho que é muito interessante, que eu fiquei pensando aqui agora, é, porque a gente fez o vídeo no início dos anos 2000, tinham dois filmes que foram muito importantes, né, Maria? Que é o Rio de Memórias, que é um documentário do José Inácio Parente, da Patrícia Montemor. José Inácio Parente é um diretor, já falecido, a Patrícia Montemor também, infelizmente. Ela é uma documentarista, eles dois documentaristas, ele psicanalista, ela da área de história,
E, e o Rio de Memórias é um rio que foi feito em película sobre muitas das imagens que... Sobre muitas, assim, sobre um conjunto próximo, né, na época do Rio dos Trabalhadores. E o outro filme, que é Os Libertários, que é um pouco mais antigo, né, do Eduardo Escorel, e eu acho que, né, é como se fosse enfim, o Rio dos Trabalhadores faz um diálogo entre um pouco essas duas abordagens com a ênfase no todo o trabalho de pesquisa da Maria sobre o campo do trabalho, enfim, e o universo dos trabalhadores. E o que eu acho interessante é que quando a gente fez o filme, a gente estava com as fotos de arquivo, então tinha todo um trabalho, né, de selecionar que imagens que a gente queria e, paralelamente, a gente montar o roteiro. Então, tinham todos os textos da pesquisa, né, de cada integrante do Hugo Beluco, da Cláudia Sanz, da Rebeca Montijo e dos outros participantes. E a gente tinha, né, Maria, que meio que compor um mosaico, e a gente sabe que o tempo de um documentário, né, a gente não podia fazer não era uma coisa extensa, a gente foi ali enxugando e tentando ali, na verdade, é todo o trabalho de edição, a gente foi pensando que descrição verbal podia ter e como é que seria a conexão com as imagens, né? Que é um trabalho diferente do documentário que você vai filmar, que você vai captar as imagens que você quer, ou no máximo pegar alguma coisa para preencher, né? Então eu acho que essa composição foi muito interessante, porque a gente olhava as fotos e falava quais são as fotos com mais poder de sedução, de informação, o que que ela representa, que elementos que ela pode ter ali para a gente aproveitar e, ao mesmo tempo, a gente ter uma narração que possa referenciar ou conduzir né, o espectador ali. Porque se a gente vê um filme, né, sem som, ele é uma coisa. Quando a gente coloca o som, ele vira uma outra coisa completamente diferente, né? E como, assim, por mais forte que sejam as imagens, a condução verbal é fundamental, né? Enfim, a gente estava nessa época meio de transição. Eu cheguei a filmar a gravar muitas fotos com câmera de vídeo. A gente fazia a reprodução analógica, né? Tinha as fotos mesmo em papel fotográfico. E aí eu ia filmando com uma câmerazinha de vídeo em casa, assim, com uma iluminação, aquela coisa e tal. E aí um amigo meu falou, pô, não, mas já tem jeito, isso no início dos anos 2000, já tem jeito da gente fazer é, digitalmente, né? E, enfim, aí a gente passou para isso, e para mim aquilo ali era, nossa, caramba, uma coisa que hoje é super fácil, há 20 anos atrás estava começando ainda essa coisa da digitalização, né? Essa é uma observação assim do fazer mesmo, né? E de pensar uma coisa que eu acho que é muito legal também, de como uma fotografia, né, tem uma certa dimensão e você poder, né, enfim, é simples isso, mas tem um efeito interessante de você passear na foto, de você destacar alguma coisa, você faz uma reedição daquela imagem estática ali, né? E aí uma coisa interessante também para comentar é a questão da trilha sonora, tanto a narração, né? A Maria depois podia apresentar quem fez a narração, que acho que é uma figura muito importante, e é, a trilha sonora mesmo da parte das músicas, né? Então tem o Patápio Silva, que é um músico da época, que já estava gravando os primeiros fonógrafos, né? Então tem lá a apresentação, Patápio Silva para a Casa Edson, no Rio de Janeiro, e tal, a vozinha gravada lá, que acho que é super interessante, porque dá esse sabor sonoro, né, da gente tentar que a narrativa tenha uma entrada no que devia ser o universo sonoro ali, musical, né? E, por outro lado, o pessoal da edição de som, que depois fez um acréscimo super importante lá da Pindorama Filmes, né?
de colocar a sonoplastia mesmo. Então, o barulho de feira, barulho de rua, quando tem a parte a cidade devia ser imagina, né, um adensamento de moradias e de pessoas, né, de cortiços, enfim, muita casa, muito junto, e muita movimentação na rua, né? A rua devia ser um formigueiro, né? E aí no vídeo tem também a questão da revolta da vacina, as movimentações urbanas, né? Tinha muito essa coisa do virar bonde e né, uma, uma vida conflitiva, né, do Rio de Janeiro nesse momento. E aí a edição de som vai tentando dar aí um pouco esse ambiente sonoro que enfim, são detalhes que quando você vai, né, você conduz a imaginação do espectador para ir recompondo, né, reimaginando ali aquela situação, né? Eu acho que uma coisa super interessante também que a Maria sublinhou de comentar a destruição do Morro do Castelo, e se a gente pensar, por outro lado, o Cais do Valongo, né? De um lado destrói o Morro do Castelo e do outro lado soterra ali né? Você tem várias camadas arqueológicas ali no Cais do Valongo, que foi um porto importante ali assim, isso é fora do vídeo, mas só para pensar a história da cidade, né? E como o Cais do Valongo virou, né, um local importante para a história, né, das populações, enfim, das pessoas que vieram escravizadas e de como aquela região ali do Porto era um local que foi colocado, invisibilizado pelas decisões, né, do poder público, enfim. É muito interessante ver eu fiquei muito curioso, Maria, de ver os artigos que trabalham aí, que atualizam aí as discussões. Eu não acompanhei muito, mas o Bill Nichols é um teórico muito interessante, né? É muito bom de ser usado. E e aí tem essa questão dos pactos, né? De como o universo ficcional estabelece pactos com o espectador e o documentário, enfim, que tipo de pactos que tem diferentes tipos de narrativa, né? E como as fronteiras, por mais que a gente distancie, elas são completamente porosas, né? E aí, a última coisa é a observação que você fez de como enfim, esse universo atual dessa saturação da imagem, né, enfim, principalmente atualmente pelo celular, né, mas como a fotografia, o vídeo virou uma coisa mais do que corriqueira, né? Você tá na rua, você está o tempo todo escrevendo mensagem ou tira foto e manda e tal. Então, assim, o estatuto da imagem muda absurdamente, né? Se a imagem tinha talvez, se a gente for pensar a imagem quando ela era privilégio de certas classes e que valor como objeto, né? Enfim, uma certa reverência, né? Mais do que a referência, até uma reverência de memória, de fazer a foto de tal, com tal e tal pose para representar tal e tal situação. Como ela muda, né? Como a relação da imagem com o tempo é completamente outra, né? Então, a rapidez, você faz uma foto para mandar para uma pessoa, você está trocando quase a palavra pela imagem, né? Enfim, questões aqui para a gente conversar. E aí eu acho que, enfim, é isso aí. Vamos conversar com o pessoal para ouvir as questões. Então, a gente está aberto. Obrigado, Paulo. Eu tenho várias Gregório, questões. Oi. Gregório, eu só queria fazer dois comentários assim que foram levantados pelo Paulo, Sim? além de agradecer o Paulo de trazer outros elementos, né, que foi da ação dele, do trabalho dele, né? Como é que ele conseguiu fazer esse vídeo, os recursos? Que a gente não tinha dinheiro.
né, Paulo? A gente fez isso sem dinheiro, não entrou dinheiro para isso, nada. É, muito interessante. Ele falou sobre a narração. O Paulo, eu tenho que contar a narração, quem fez foi meu marido. Por quê? Estava a narrar. O Paulo disse assim: olha, hoje era uma sexta-feira à tarde. Tem um estúdio do meu amigo, não sei onde que é, lá em Niterói, Lá em onde Niterói, podia é. ser feita a narração. Mas quem vai narrar? Antônio Carlos sempre falou muito bem, tinha uma voz muito clara. Sabe que ele fez a narração sem ensaio? Foi. Eu não sei, nós nem sabemos como é que deu certo. Até hoje, quando eu mostro para o Antônio Carlos, eu não sei como é que deu certo. Porque ele pegou o script que Paulo tinha preparado, né, para entrar com as imagens e foi falando, foi falando, foi falando. E aí Paulo depois, naturalmente, fez a edição daquilo, né? Então, essa foi uma das aventuras que deram certo no fazer o vídeo. Agora, eu queria também falar que o Paulo teve a iniciativa de, em 2003, colocar o vídeo num concurso de curta-metragem Rio Filme. E o Ah, é filme verdade. e foi premiado. E foi um Ah, vídeo premiado, né? Pô, é Então, verdade. foi importante isso daí também, que a gente teve esse prazer. E aí a gente fez essa outra edição, então aí nós fizemos, porque antes estava em vídeo, VHS. Foi com esse dinheiro desse concurso que a gente fez aqui em versão digital, naturalmente com um CD, né? Agora ele tem um CD que já e alguém pôs na mídia, que nem fui eu, alguém pegou o vídeo e pôs na mídia, mas nós tínhamos então em VHS, depois em CD e assim foi. Bom, eu acho que esses eram os comentários e Gregório, volto a palavra a você para ver os comentários das pessoas agora. ótimo, gente. É muito bom ver isso. Eu vou ver aqui os comentários. Lídia falou que aula incrível. Essa eu vou baixar e guardar para mim. Uhum. Lídia quer falar alguma coisa ou só foi o comentário aqui no comentários? Ou se alguém Só foi um quiser, comentário. Foi só pode um falar. comentário meu, um aulão. Incrível. Muito bom. Alguém mais, gente? Ninguém? Todo mundo ficou impactado? São possibilidades de utilizar a fotografia como produção de documentário, né? Eu fiquei assim, cada vez que eu vejo, cada vez que eu tenho me faz pensar, se não tivesse o Malta, né, o fotógrafo, se não tivesse, a gente não teria acesso se não tivesse ele, não tivesse uma política assim de preservação, porque eu acho que o que o Paulo falou, o que acontece hoje em dia é que muitas imagens e a gente não sabe selecionar quais as imagens. No máximo, selecionar para postar no Instagram, né? Não tem é uma coisa imediata, né? Tirou foto, postou, acabou. 24 horas, né? Que é o período do Instagram, e depois acabou. Não tem essa questão de preocupação histórica e ainda preocupação com as informações que o Malta teve, né? Eu achei isso para mim é fantástico que hoje não tem, apesar de ter um registro quase momentâneo diário de 1.000 fotos, mas você não sabe quem é quem faz o quê, porque não tem essa preocupação com esses dados, né? Deixa eu ver o que mais. E eu queria falar também dessa questão do que a foto indica e representa. Eu acho isso bem interessante, porque a gente acha que a foto é a realidade, né? Mas ao mesmo tempo não. E isso é importante mostrar, que quando a gente mostra um documentário, mesmo sendo uma linguagem de documentário e não ficção, ela é uma representação do diretor, do olhar do diretor. Então, tem que sempre se considerar isso, assim. Eu sempre falo, na questão da educação, quem não viu Tempos Modernos, quem não viu Carlota Joaquina, quem não viu aquele, como que é dos padres que escreviam, que é baseado no filme, é O sempre nome uma da Rosa? Nome da Rosa, O Nome da Rosa. São filmes clássicos que se passam nas salas de aula. E sempre, mas vocês têm, mas tem que se
entendido como um filme produzido, né? Porque parece que aquilo ali aconteceu de verdade, né? Como fosse um documentário. Leonice perguntou se a Maria fez mais algum documentário. A internet ela tá ruim. Tem os livros também. Depois eu vou compartilhar com vocês os links. É, eu poderia fazer uns seguintes comentários. O Rio de Janeiro, eu não sou carioca. Sou carioca só de coração. Eu sou paulista do interior, lá de Ribeirão Preto. Mas eu vim fazer faculdade aqui, fiquei por aqui, aqui casei, meus filhos e amo essa cidade. Mas eu tenho consciência, quando as pessoas chamam atenção sobre a brutalidade da população, sobre crimes, sobre muitas coisas erradas, eu acho que é uma cidade que resistiu a muitas violações. Essa do Morro do Castelo, ela, para mim, ela não tem tamanho. Ela não tem tamanho, porque o que Haussmann fez em Paris foi abrir ruas. Aqui não, aqui foi demoliu um morro inteiro. É uma coisa impensável. É impensável. O que significa isso tudo? Significa apagar a memória do colonizador, mas é apagar a memória também que dá resistência às pessoas. Se o colonizado tem memória, ele tem possibilidade de resistir. Se ele não tem memória, está tudo bem. Ele não sabe para onde vai. Aí eu chamo a atenção para os 3 livros do Laurentino Gomes agora, Escravidão 1, 2 e 3. São livros necessários, porque ele é um jornalista, mas é um jornalista com fontes históricas. Toda a citação dele está devidamente ancorada em um livro, nome, autor, nome do livro, página. E ele revela coisas que eu nunca estudei nos poucos estudos históricos que eu fiz. E ele dá energia para você entender o que é o racismo estrutural, o que é o preconceito contra o trabalho manual, o que é a dificuldade de avançar na sociedade a 13.415 agora. Ela volta aos anos 40 do Vargas, a separação entre o ensino que leva para a universidade, para o ensino superior, e aqueles que, porque são pobres, precisam logo se preparar para o trabalho. Bom, isso tudo estou falando por causa do Rio de Janeiro. Mas é outra coisa, Malta, outra coisa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma história que, eu não sei, São Paulo tem alguns fotógrafos, mas é que o Malta foi 30 anos, mais de 30 anos, fotógrafo da cidade. E nessas fotos ele fotografava aquilo que o prefeito precisava. Então tem obras, comemorações, passeio, família, visita, etc, etc. Mas ele tem algumas fotos, fotos que ele fez por conta dele, algumas fotos muito reveladoras, algumas que nós usamos e outras que nós não usamos, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, quando o Paulo resolveu fazer o vídeo, eu digo que nós ficamos um ano pensando no roteiro, porque, gente, nós éramos 2 gerações diferentes, 2 gerações na época, né? Eu tinha mais de 50 anos, o Paulo tinha 20. Então, tinha coisa que a gente custava como a finalização, né? Custamos a chegar a um consenso sobre aquilo, né? Mas é que também tinha a maneira minha de pensar, que é a maneira de quem escreve, quando Paulo que tinha um olhar da imagem. Ele tinha uma outra forma de encarar aquelas informações. E eu acho que tem uma genialidade, eu acho, nesse vídeo, que é a música dele. Ele citou Patácio Silva. O Patápio Silva, mas tem o Patápio, Noel Rosa, isso. tem mais gente, deixa eu lembrar aqui. Sim, sim. Paulo garimpou imagens. Eu lembro que eu emprestei alguns CDs para ele, mas ele foi buscando as fotos. Ele está certo. O som nesse filme, ele faz o filme crescer. O filme se levanta com as fotos e com os silêncios. O vídeo tem os silêncios,
coisa que atualmente já não se admite. Tudo está preenchido por imagem. O vídeo tem um silêncio. Então, o vídeo é documentário. É cuidadosamente um documentário histórico. E se ele teve algumas semelhanças com o Rio de Memórias, na época nós nem discutimos Rio de Memórias. É porque o acervo da Patrícia e do parente deve ter sido o mesmo, do Malta. Então, tem Claro, claro. muitas fotos repetidas. Mas o meu foco especificamente, para onde eu pedi a colaboração desses maravilhosos bolsistas, era que trouxessem a situação dos trabalhadores. Quer dizer, o meu doutorado, a minha pesquisa, era uma forma de aprofundar a vida dos trabalhadores, de conhecer melhor a vida dos trabalhadores, né? E a pergunta se eu tenho um outro documentário. Infelizmente, não, porque já não tive um outro bolsista igual ao Paulo. E aconteceu o seguinte: quando eu fiz a pesquisa sobre Paracambi, eu me envolvi profundamente com Paracambi, porque Paracambi é uma fábrica de cento e tantos anos que atualmente é onde funciona o Instituto Federal do Rio de Janeiro, um dos campos importantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Paracambi, a fábrica da Companhia Brasil Industrial, a fábrica foi fechada pelos proprietários quando os proprietários não conseguiram competir com a produção têxtil internacional, chinesa principalmente. Então, eles venderam a fábrica sem nenhuma atenção para a história do trabalho dos trabalhadores que estavam lá. O meu livro, Memória e Temporalidade do Trabalho e da Educação, foi publicado pela Lamparina, ele tem fotos. Eu visitei os andares do material todo do tempo da fábrica, jogado, molhado, mofado, porque os proprietários não estavam afim de guardar a memória do trabalho, eles já tinham tido lucro e não estavam afim de guardar. Eu nunca fiz esse documentário, mas é um documentário que eu ainda gostaria de fazer, porque eu tenho muitas fotos de lá e tenho uma sensibilidade com aquela história. E porque eu entrei lá através de uma família de trabalhadores daquela fábrica. Então, é alguma coisa assim com qual pessoalmente, eu me envolvi muito. Mas isto para dizer, para quem gosta de documentário, um pouco para encerrar, que as pessoas estejam atentas sobre a importância dos seus trabalhos. Não esse trabalho trivial de você tira foto e descarta, ou então fica por aí. Não, se você tiver a preocupação de dar voz a alguém, mas não dá uma voz puramente superficial, mas fundamenta de tal maneira a convencer as pessoas da importância daquela voz, né? Então, que levem adiante um trabalho assim, que acompanhem o trabalho do Gregório, porque o Gregório, aí eu tenho que falar isso também, que eu gosto muito do trabalho do Gregório. O Gregório, a dissertação dele, ele filmava com os estudantes e depois pedia a eles que fizessem uma releitura daquilo. Ou fizesse um poema, ou fizesse uma música, ou fizesse um texto, fizesse aquilo que eles quisessem criar. Então, foi um trabalho muito singelo, mas muito criativo, muito bem feito, que também vale a pena que vocês conheçam. Não sei se o Gregório já fez um filme ou um documentário sobre a dissertação dele, que vale a Ainda pena não. fazer, Gregório. É isso. Ah, Obrigado. Paulo, estou posso? perguntando também se você tem algum outro documentário. Hã? Desculpa, Estão perguntando se você tem outro documentário também. eu É, assim, na verdade, a minha formação, que eu gosto de dizer que é a minha profissão, eu sou cinegrafista. Então, eu trabalhei em vários documentários, sim, com diversos diretores, inclusive aqui na Fiocruz. É, enfim, aí depois alguns mais conhecidos, tem o LAPA, que é sobre rap no Rio de Janeiro, foi feito no 2007, eu acho, foi Emílio Domingues. Tem outro, com esse diretor, que foi com quem eu estudei, eu fiz alguns bem legais, assim, que é o Deixa na Régua, A Batalha do Passinho, tudo sobre periferia, juventude. Então teve esse LAPA sobre rap, Batalha do Passinho sobre o Passinho no Rio de Janeiro, e Deixa na Régua é sobre cortes de cabelo né, de jovens de periferia e tal, de favela, que é super interessante, é uma etnografia que eu acho sensacional, assim.
E tem, assim, aí tem outros documentos. Tem uma série aqui na Vida de Saúde que chama Curta Agroecologia, que eu também acho que eu gosto muito, e foi um tema que eu me apaixonei também por fazer. E eu queria só retomar o que a Maria comentou. Bom, primeiro também eu acho o trabalho do Gregório sensacional, assim, da gente perceber essas outras camadas possíveis de mediação, de interpretação da realidade. E a Maria comentou, né, do Boris Kosoy, né, da primeira realidade, da segunda realidade, que a representação ela vira uma realidade, né, e ela permite outras camadas múltiplas, né, infinitas de trabalho, de interpretação, de criação. E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, imagina o que eram aquelas fotografias de fábrica, né? Eles estavam fotografando crianças de idades muito, né, pequenas e ali enfileiradas. Imaginar aquela cena sendo montada, né? Vamos juntar, junta aí, não sei o quê, tarará, tarará. Tem todo, a gente pode entrar aí no universo mental ali daquela, né? O que era a criança, o que era, né? O tipo de trabalho que estava sendo colocado ali, que remuneração, enfim, aí tem informações tanto factuais, históricas, né, para confrontar outras fontes e procurar é, recompor, né, indícios, né, vestígios do que tem daquela situação, até imaginar o que se passava, né, o que uma criança que estava ali posando, não devia nem, claro, não tinha uma câmera fotográfica, e ela no máximo deveria ver alguma imagem em algum jornal ou outro, alguma coisa assim, mas e tinha que ficar ali paradinha para fazer a foto e depois encarar, sei lá, quantas horas de trabalho. E parece que tinha uma coisa, né, Maria, as crianças, por terem os dedos pequenos, Uhum. eles poderiam fazer Isso. algumas atividades específicas que os adultos não faziam. Isso aí, Emendar né? fios, emendar fios, emendar Exatamente, fios, exatamente. elas faziam. E, enfim, aí uma outra questão também é a questão da imprensa, né? De como a imagem e os textos da imprensa circulavam. A Maria tem um trabalho também super interessante, e o Hugo também o Hugo Beluco tem um trabalho super interessante sobre a memória, dos jornais, né? E dos jornais operários, enfim. A mentalidade do Rio de Janeiro, o que devia ser diversos jornais anarquistas, socialistas, comunistas, trabalhistas, anarco-sindicalistas, e é uma circulação, né? Como é que circulavam as informações na época, e aí os jornais mais né, enfim, institucionais, a nação, e depois a história seguinte, né, o que foi, né, enfim, aí tem toda a história da comunicação, né, como é que os meios acabam virando monopólios muito concentrados, né, e aí, claro, os grupos de poder que vão se articulando em torno da comunicação, e aí se a gente for pensar, por exemplo, eu gosto muito de pensar nisso, assim, é muito interessante a gente achar que ser brasileiro tem a ver com gostar de futebol, por exemplo, né? E o futebol estava começando naquela época também, né? A Inglaterra estava exportando futebol naquela época. Então, ali naquele momento, o futebol, né, no início do século, o futebol não era popular, ele era esporte, era tipo um rugby, sei lá, um esporte de elite. Então, ele passa a ser incorporado como sendo parte do ser brasileiro, assim como posteriormente o samba também, né? Que já estava ali, claro, né? A musicalidade, a religiosidade circulando ali, a questão das comunidades das baianas, das tias, né? Como foi importante ali para a configuração da cidade naquela época, mas o samba, a capoeira eram mais do que marginalizados, eles eram criminalizados, né? E o samba, de repente, tem essa virada de chave para virar né, o símbolo da identidade nacional, e isso tem um projeto aí, né? Enfim, tem um universo aí para ser pensado. E aí a última coisa que eu queria falar era isso. O Rio de Memórias é esse outro filme, que é super bonito também de ver. Ele é mais centrado na história até do próprio Augusto Malta,
O filme Os Libertários é sobre também trabalha muito com imagem de arquivo, na verdade exclusivamente com imagem de arquivo e, enfim, é, o universo do documentário com imagens de arquivo é um campo super amplo assim, para ser pesquisado, estudado e realizado também. É muito interessante. Assim. E aí essa coisa de você reconstruir, né? Você reconstrói enfim, a sua interpretação sobre aquele momento e tal. E aí tem essa articulação com outras fontes históricas, com criações que são feitas. E aí, só para fechar mesmo, recentemente tem esse filme aí, O Nosso Sonho, né, que é sobre o Claudinho Bochecha e tal. E, enfim, é uma ficção feita sobre a história, né? Enfim, temos milhares de exemplos, né? Mas quando entram, no final do filme, entram as imagens de vídeo lá, né, dos personagens, né? Então, enfim, essa mistura, né, entre ficção e imagens de outra categoria, assim, né? Tá super comum, é uma coisa comum da gente. Mas se a gente faz o movimento inverso e desnaturaliza isso, você abre muitas portas de criação de outras possibilidades aí de filme. E o Gregório é um cara que com essa proposta, eu acho que abre, né, possibilidades muito interessantes aí de trabalho, de criação. Gente, muito obrigado, gente. Paulo, eu que agradeço a parceria de sempre. Ser a Vata, professora e orientadora. Sempre agradeço muito. Alguém mais tem, senão a gente finaliza por aqui. E a gente vai para a última aula semana que vem do curso. E a gente está com uma proposta, só para falar para vocês, a gente está com uma proposta de um documentário coletivo de pessoas ligadas os alunos daqui, que é a primeira pessoa a ter nível superior na família. A gente vai pesquisar essas pessoas, assim, vai fazer um documentário sobre essas pessoas. A proposta vai ser desse Legal. documentário coletivo da gente aqui do curso. E é isso, gente. Obrigado, Sensacional, Clara. Gregório, muito bom. Eu agradeço mais uma vez, adorei tudo, né? Esse documentário me fez pensar muito na minha mãe, que ela é de 24 e ela veio de Manaus para o Rio, bem mocinha. Então, eu fiquei até escutando as músicas, tentando ver se eu conseguia identificar alguma das músicas que ela cantava, porque era uma coisa de muita nostalgia dessa época que minha mãe dizia, né? Nossa, essa época era boa e tudo, né? E a gente vê, através do documentário de vocês, né, como teve uma outra realidade, que não foi uma realidade compartilhada pela minha mãe, minhas tias, que vieram ficar no Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, né, que saíram do Amazonas para vir para o Rio. Então, como elas não falavam disso, elas falavam de um Rio é, com muita nostalgia, com muita coisa boa, né? E você vê, assim, através desse documentário, que existia aí, no caso, um outro recorte, uma outra realidade que, é, que eu não compreendi, né? E que agora eu até entendo, né? As coisas, às vezes, você só entende quando ela vem assim montadinha, né? Quando você vai juntando muitas informações de várias fontes, aí você não entende, de repente, o contexto. Mas esse documentário foi ótimo para montar essa historinha para mim. Muito obrigada, viu? Excelente tudo que vocês falaram, que vocês passaram para gente. Obrigada. A gente que agradece, Leonice. Que bom que tocou, né, numa memória sua particular. Gente, é Bom, isso. muito obrigada, Obrigadão. então. Obrigada, Gregório. Obrigada, Paulo. Prazer em revê-los, muito grande. Prazer. Felizmente. Até qualquer hora, então, a gente se encontra e se fala agora que a gente reatou algum contato direto. Eu Pois acho é. que Muito esse filme obrigada. de Paracambi, hein? Vamos fazer isso aí, hein? Vamos fazer Paracambi. Paracambi está no ar, hein? Eu topo, eu topo. Está no Aí, ar. vamos embora, Ótimo. Gregório. Vamos embora, Então, vamos bom. fazer. Muito bem.
fecha. Tá bom. Hugo, você que fecha, né? Aqui.